para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, família da ressurreição. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. A igreja pode se sentar, pode ficar à vontade. É muito bom estar mais uma noite, mais um dia na casa do Pai. Tenho certeza que se você está aqui hoje é porque Deus tem algo para o seu coração, Deus tem algo para a sua vida. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão. Alguém pela primeira vez? Lá atrás, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém pela primeira vez? Eu acredito que não. Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, à nossa família. Nós sempre falamos, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E como família, nosso papel principal é direcionar as pessoas para Jesus, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família a vencer. Sejam muito bem-vindas aqui na casa do seu Pai. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da igreja Ressurreição Pombos. É um prazer estar caminhando com cada um de vocês hoje nessa noite. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 11. Vamos ler do versículo 2 ao 11. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube. Que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Se você está pelo Instagram, clica nesse aviãozinho aí, envia essa live para mais pessoas, para que possam ser abençoadas. E se está pelo YouTube, compartilha essa mensagem. Dá um like, se inscreve no canal para que essa mensagem chegue mais longe para outras pessoas. Então compartilha essa mensagem. E abre a Bíblia na palavra lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 2 ao 11. Hoje nós vamos falar um pouco, e o tema da mensagem é Vencendo o Desânimo. Vencendo o Desânimo. Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, se você tiver sem Bíblia, sem smartphone, vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo-lhes a verdade: entre o nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Estas são as palavras da salvação, e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou da cama hoje com saúde e com vida. Muito obrigado porque a tua misericórdia tem sido renovada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Então nós queremos te pedir nessa noite que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo ministre verdade, Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma que a gente chegou, porque o teu Espírito Santo está trazendo renovo sobre a nossa vida. O teu Espírito Santo está trazendo vida sobre este lugar,
Pai, e onde o Senhor está, não conseguimos mais ser as mesmas pessoas. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, porque a Tua palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela vai lá na junção de junta e medula e faz separação, distinção entre a intenção e os pensamentos para o nosso coração, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, Pai, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem, mas que o meditar no meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, nosso maior propósito é cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Jesus. O nosso propósito de vida é cada vez mais nos parecer com o nosso Mestre. E o nosso tema do nosso ano, todo mundo sabe que nós estamos no ano do crescimento, e o desânimo é algo que tenta impedir esse crescimento. O desânimo, ele vem para parar, para fazer com que a nossa vida ela não avance. E é por isso que nessa noite nós vamos trabalhar alguns pontos, alguns fundamentos para que isso não aconteça. E eu pergunto para você, quem aqui nunca desanimou na vida? Quem aqui em determinada sua caminhada não parou alguma coisa, não desistiu? Quem é que nunca começou uma dieta e parou na metade? Quem é que nunca começou talvez uma faculdade e desistiu daquele curso? Quem é que nunca começou uma academia e parou na metade? Quem é que nunca teve um sonho, desistiu daquele sonho? Relacionamentos que foram abortados durante a caminhada. E talvez o principal, a tua caminhada, a tua jornada de fé. Quem é que nunca desanimou e enfraqueceu algumas vezes? Eu tenho certeza que em determinado momento da sua caminhada, da sua jornada, você chegou, parou e pensou: eu estou fraco na fé, eu estou desanimado, eu estou desanimando. E é justamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele conhece teu coração. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece cada pensamento, cada intenção da nossa vida. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer arrancar essa culpa das tuas costas, porque você está dizendo: pastor, eu sou crente, eu não posso desanimar. Pastor, eu sirvo na igreja. Pastor, eu sou líder. Pastor, eu estou servindo. Eu não posso deixar que o desânimo bata no meu coração. E é justamente isso que Satanás quer colocar sobre você, essa culpa, esse peso. Mas o que eu acho interessante, quando a gente lê essa passagem que fala sobre João Batista, um cara que Jesus falou: esse cara é o maior nascido de mulher. E esse cara, a determinado momento da sua jornada, ele desanimou. A fé dele parece que esfriou. Ele enfraqueceu a sua fé ao ponto dele mandar pessoas perguntar a Jesus: Jesus, é tu mesmo o Messias? Ou a gente vai ter que esperar outro chegar? E a gente sabe que isso é uma prova de um desânimo de João, porque ele tinha plena convicção de que Jesus, ele era o Messias, porque foi revelado para ele, dizendo assim: aquele em quem você vê um Espírito Santo descer, é esse que vai ser o Messias. E ele viu uma pomba descendo sobre Jesus, e uma voz dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E João tinha tanta convicção que ele diz: este é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então João sabia que era Jesus, mas algumas coisas aconteceram que fez com que ele desanimasse, que fez com que ele enfraquecesse. E é justamente por isso, nessa noite, para que você não pare a sua vida, para que você não trave a sua vida, você vai aprender junto com essa história da Bíblia e comigo o que é que precisamos fazer para vencer o desânimo quando ele chega. Então a primeira coisa que João fez, que fez com que ele vencesse o desânimo, ele confiou em Deus e tinha pessoas dignas ao seu lado. Veja que coisa interessante, o versículo 2 diz assim: João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Gente, a gente tem que entender duas coisas.
A primeira coisa que você tem que entender: cuidado com quem você ouve. E a segunda coisa é que nós precisamos confiar em Deus, independente dessa dificuldade de ter pessoas boas ao nosso lado. Gente, isso é muito sério. João na prisão, ele começou a ouvir tanta coisa das pessoas. Chegava uma pessoa para João e fazia uma fofoca: João, aquele cara que tu dissesse que era o Messias, meu irmão, ele está andando com uma prostituta no meio da rua, velho. Chegou uma prostituta lá, a turma fazendo: olha, Moisés mandou matar. Perguntaram a ele o que é que ele fez. Perdoou a mulher, velho. Esse cara é o Messias. João, esse cara está entrando na casa de publicano, está andando com um coletor de imposto. Como é que esse cara é o Messias? E João começou a ouvir tanta coisa na prisão, começou a ouvir tanta gente falando besteira, que ele fez: eita, eu vou ter que perguntar se é esse cara mesmo o Messias. João tinha uma revelação de Deus que Jesus era o Messias. E ele começou a ouvir tanta gente que ele começou a duvidar daquilo que ele acreditava. Ele começou a desanimar na sua fé, porque ele começou a dar ouvido a pessoas que não deveriam. Então cuidado, porque tem muita gente que está do seu lado que não é seu amigo. Tem muita gente dando tapinha nas suas costas, dizendo que está com você, mas ela quer ver o seu mal, ela quer lhe destruir. Cuidado com as pessoas que vivem falando mal de todo mundo. Fuja dessas pessoas que falam mal de todo mundo, porque ela vai falar mal de você também. E a fofoca é algo tão sério na Bíblia, gente. Tão sério. Irmão, coloca Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. A Bíblia vai falar de 6 coisas que Deus abomina, 6 coisas que Deus odeia e uma que Ele abomina. Veja como é pesado isso. Provérbios 6, de 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Veja como é forte. A Bíblia vai falar: tem 6 coisas que Deus odeia, mas tem uma que a alma dele abomina. Aí ele começa a listar: olhos altivos, que são pessoas orgulhosas; língua mentirosa, pessoa que vive mentindo; mãos que derramam sangues inocentes; o coração que maquina pensamento perverso; pés que se apressam a correr para o mal; a testemunha falsa que profere mentiras; e a última que ele abomina: e os que semeiam contendas entre os irmãos. O que vive fazendo fofoca, a Bíblia está dizendo que Deus, ele abomina isso. Deus, ele odeia aquelas pessoas que começam a falar: tu viu o que fulana está fazendo ao ciclano? Tu está vendo o que ela está fazendo agora no ministério? Oi, Bruno. Glória a Deus. Tu viu o que é que o Daniel está fazendo na liderança do louvor agora? E a pessoa começa a encher o coração da pessoa de mal. Mas veja o que a Bíblia fala, né? Em Levítico 19, versículo 16 e 17. Levítico 19, versículo 16 e 17 diz assim: e não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Veja, ele está dizendo: não ande como um fofoqueiro. Não seja um fofoqueiro no meio do seu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás ao teu irmão no teu coração, e não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Veja que coisa interessante que eu sempre falo: pecado não é só fazer a fofoca. Pecado também é você ouvir a fofoca e não repreender. A Bíblia está dizendo aqui: se você não repreender o seu próximo, você vai levar a culpa do pecado por causa dele. Você começa a perceber que a fofoca é algo tão sério e a gente precisa ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado. Não só em fofocar, mas também em dar ouvido sem repreender ela. Eu sempre falo: se você não é parte do problema e nem parte da solução, você está fazendo fofoca. Então, se sua amiga chegar para mim, ou chegar para
para a irmã Aninha aqui, disser: Aninha, Daniel está fazendo coisa errada no louvor. Aninha não é parte do problema, ela nem parte do louvor faz e nem é parte da solução. Fofoca. Diferente dela chegar para Daniel, que é parte do problema, ou chegar para mim, que eu posso ajudar, que eu sou líder de Daniel. Então a gente tem que ter cuidado. Se você não é parte do problema, nem parte da solução, você está fazendo fofoca. Então nós precisamos, gente, cuidar da nossa própria vida. Tem tanta coisa para a gente fazer, a gente ainda consegue tempo para cuidar da vida das pessoas. Eu não sei como é isso. Eu não sei como é isso. E o interessante é que a própria Bíblia ela já alerta isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 11. Veja o que Paulo está falando. 2 Tessalonicenses 3, 11 diz assim: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Paulo está falando a gente, tem gente que ao invés de estar ajudando, ao invés de estar trabalhando, está se intrometendo na vida do outro. Tanta coisa para fazer na sua vida, tanta coisa para você trabalhar, servir, fazer, e está fazendo, se intrometendo na vida da pessoa, fazendo fofoca. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso que a gente está fazendo, cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque João começou a ouvir pessoas e ele começou a desanimar e a enfraquecer sua fé. E talvez essa pessoa que está ao seu lado, ela vai começar a mostrar coisas, tirar o seu foco do alvo, para você começar a desanimar. Gente, essa foi a arma de Satanás com Eva no paraíso. Quando ele chega para tentar Eva, ele começa falando o quê? O foco dela estava na obediência a Deus. E Satanás fala: ô Eva, Deus falou para você que não pode comer nenhuma árvore. Deus nunca tem falado isso, gente. Aí ela fala: não, Deus não falou isso não. Deus disse que eu poderia comer de todas, menos dessa. Essa que está aí no meio eu não posso. E aí Satanás começa a botar em dúvida: rapaz, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você seja como Ele. Começou a colocar em dúvida aquilo que Deus estava fazendo. E as pessoas que estão ao seu lado começam a fazer isso. Rapaz, fulano não deixa de fazer isso não. Hein? Fulano não é tão bom contigo não. Hein? E o que é que a Bíblia fala que Eva fez? Eva já, teologicamente, a gente acredita que Eva e Adão viveram juntos lá pelo menos 150 a 70 anos antes da queda. Ela sempre via aquela árvore proibida, mas depois que Satanás muda o foco dela, ela diz: e Eva viu que aquele fruto era bom e agradável e gostoso de se comer. Eva passava pela aquela árvore todo dia, gente, nunca sentiu vontade de comer, mas depois que Satanás mudou o foco dela, ela veio: rapaz, esse negócio é bom, eu quero comer isso aí. Então você começa a perceber a influência das pessoas que estão ao seu lado, que começa a tirar o foco naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já fez, e começa a focar no lugar errado, e você começa: o negócio está errado, esse negócio não era para ser assim. Então cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. E a gente também tem que entender que precisamos confiar em Deus e ter pessoas de confiança em quem a gente pode confiar, porque no momento da fraqueza de João, ele pegou 2 discípulos, 2 pessoas que ele podia confiar, e ele fez: gente, vai lá em Jesus, eu não quero que você fale com ninguém, eu quero que vocês perguntem a Ele, porque ele confiava em Deus, ele não confiava nas pessoas. Ele fez: vai lá e pergunta a Jesus se é Ele mesmo. E Jesus respondeu como a gente leu aqui. Então você precisa confiar sempre em Deus, porque a Bíblia fala e diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. A Bíblia fala que Ele é o nosso pastor, e é por causa dele que nós não vamos ter falta de nada. Porque Ele é o nosso pastor, você pode andar pelo vale de sombra de morte e não precisa temer, porque Ele sempre vai estar contigo. Ele nunca te abandonou. Então nós precisamos confiar em Deus e ter pessoas que nos aproximam dele. Amém, gente? Amém. Então isso foi a primeira coisa que João Batista fez. Ele começou a ter cuidado com quem ele ouvia e continuou confiando em Deus. E em segundo lugar, o que é que nós precisamos fazer para vencer esse desânimo?
A gente tem que entender que as dificuldades não podem parar o nosso propósito. As dificuldades não podem parar o nosso propósito. Gente, João foi um cara que viveu e enfrentou diversas dificuldades, mas ele não deixou que nada parasse o propósito da vida dele. Ele não deixou que em momento nenhum de anunciar aquilo que ele deveria anunciar, a verdade. Ao ponto dele chegar para Herodes e dizer: Herodes, tu está adulterando, tu está com a mulher do teu irmão. O cara era rei, gente. Ele não poderia falar isso com o rei, mas ele foi lá e falou a verdade. Por causa disso ele perdeu a cabeça, mas ele não deixou que nenhum problema, nenhuma dificuldade parasse o propósito de vida dele. E é o que acontece tão fácil com a gente, é que quando surge o primeiro problema, a gente já quer parar. A gente é muito forte, a gente se sente um super-herói quando tudo está dando certo. É bom demais. A gente sempre fala: é bom, é bom demais, quer ver bom no ruim. A gente sempre acha que a gente é forte, mas quando acontece a tempestade, a gente começa a ver que a gente não era aquilo tudo que a gente pensava que era. Por quê? Porque a gente foca só na dificuldade. O nosso foco vai só para a dificuldade, e isso faz com que a gente não enxergue quem é Deus ao nosso lado, aquilo que Deus está fazendo. Eu sempre falo e trago o exemplo de Agar. Agar, quando Abraão mandou ela embora com seu filho Ismael, ela estava sem água, estava sem alimento, estava sem nada. Ela fica desesperada. E lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 19, a Bíblia fala assim: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Veja, a Bíblia não está dizendo que Deus abriu uma fonte de água, não. Aquela fonte já existia, mas Agar não estava enxergando porque ela estava focando no problema. E assim é na nossa vida. Eu falei até ontem no culto de ação de graça que a gente fez. O nosso grande problema é que a gente foca tanto na dificuldade que a gente esquece de olhar para a solução. A gente foca tanto no problema que a gente esquece de olhar para Jesus na nossa vida. E eu sempre falo: o levante do inferno é proporcional àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quando Deus tem algo grande na sua vida, saiba que o inferno vai se levantar para parar. Quando Deus está querendo fazer alguma coisa através de você, Ele vai botar tanto empecilho, Ele vai botar tanta dificuldade para com que você pare. Alguém aqui assiste futebol americano? Alguém conhece regra? Algumas pessoas, né? Gente, tem um cara que é o quarterback, que ele é responsável por lançar a bola. Ele pega a bola e ele vai lançar para alguém. E a função do cara que vai receber é apenas receber sem que a bola caia. Porque se a bola cair, eles não vão avançar. Se ele segurar a bola e não cair, o time vai avançando até marcar o ponto. Mas o interessante é que quando o quarterback ele lança a bola, que o cara segura, todos os 11 jogadores do outro time adversário se voltam para esse cara. Todo mundo vai correr na direção desse cara para parar esse cara para que ele não marque o ponto. Todo mundo estava marcando um, mas quando o cara recebe a bola, o foco vira para aquele cara. Entenda que essa bola que o cara lançou, muitas vezes são palavras que Deus lança sobre sua vida. São profecias, são promessas que Deus lançou para a sua vida. E quando você recebe essa promessa, quando você começa a agir para que essa promessa aconteça, o inferno todinho vai se voltar para você. Opa, ele segurou a bola, vamos para cima dele. E no futebol americano, velho, os caras vão de pescoço, canela, joelho, todo lugar para derrubar você. O foco e a função dele é parar você. Independente do que vai acontecer, ele vai parar você. E o inferno também é assim. Quando você recebe algo de Deus, quando você quer fazer algo para Deus, vai todo mundo focar em você agora. Você vai se tornar alvo e o inferno vai se levantar para parar a sua vida. Então você começa a perceber que tem muita coisa que está se levantando contra você, para que você não continue caminhando, para que você não continue avançando. E o que eu acho interessante é que lá em João 15, versículo 1 e 2,
A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, eu corto. E todo que dá fruto, eu vou lá e podo. Poxa, peraí, Jesus. O que não está dando fruto, vai lá e corta e joga fora no fogo. Mas o que está dando fruto, o Senhor vai lá e poda. Mas ele diz, continuando, para que dê mais fruto ainda. Então, quando você começar a frutificar, quando você quiser caminhar, quando você quiser se firmar, e Jesus está vendo que as coisas estão acontecendo, ele, opa, aquele cara está começando a fazer, eu vou lá e vou cortar. E o corte dói, gente. O corte dói, a poda não é boa, mas ela é necessária para que você continue crescendo. Jesus está dizendo, ó, se você está fazendo o que é certo, se você está avançando, eu vou lá e vou cortar. Vai parar temporariamente, mas vai voltar a crescer, porque eu quero que você dê mais fruto. Amém. Vai voltar a crescer, porque eu quero que você avance, eu quero que você cresça, mas é necessário a poda. Gente, o que é que as mulheres fazem quando querem que o cabelo cresça? Corta as pontas. Temporariamente vai diminuir, temporariamente vai ficar menor do que eu estava antes, mas vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais, mas é necessário essa poda, é necessário esse corte para que você continue crescendo, para que você continue avançando, e você não pode deixar e permitir que as dificuldades parem o seu propósito, amém? Amém. Pastor, eu estou entendendo que eu preciso confiar em Deus para não desanimar, eu preciso ter pessoas boas ao meu lado, porque vai ter gente querendo me derrubar, eu preciso entender que a dificuldade não pode parar o meu propósito. Mas em terceiro lugar, você tem que entender que Deus não te vê pelo seu erro. Deus não vê você pelo seu erro. O versículo que a gente leu diz assim: digo-lhes a verdade, entre o nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João. E essa afirmação de Jesus eu acho ela maravilhosa. Porque João, nesse momento as pessoas conseguiram perceber, João estava num momento de fraqueza, de desânimo. Mas não foi porque ele estava fraco, não foi porque ele estava desanimado que Jesus falou: olha, João, recebeu uma promessa de Deus, recebeu uma revelação e está duvidando de mim. Não. Jesus diz: olha, João, entre nós filhos de mulher, ele ainda é o maior que tem aqui, gente. Mesmo ele fraquejando, mesmo ele desanimando, esse cara, ele ainda é o cara, ele continua fazendo, ele está cumprindo com o seu propósito. Deus, ele não vê você pelo seu erro no passado, ele não vê por aquilo que você estava fazendo lá atrás, ele vê você por quem você vai se transformar quando você ser obediente a ele. Ele já começa a olhar para você e já começa a ver quem você é lá na frente. Ele já começa a olhar para Suhani e fala: Suhani, quando ela chegar à plenitude que eu quero para ela vai começar a mudar muita vida. Ela vai começar a alcançar muita gente, porque o que eu tenho para ela é grande e o passado dela não fala quem ela é, mas sim o presente e o futuro, porque eu vou estar nele. Amém. E a gente tem que começar a olhar isso. Deus, quando ele fala de Davi, em 1 Reis 15:5, ele diz assim: pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Veja, Deus, ele não vê Davi pelo erro do passado. Gente, eu tenho certeza que Davi fez coisa muito pior do que muita gente aqui. Davi, além de adulterar, mandou matar o cara. E talvez você esteja dizendo: pastor, realmente, eu estou melhor que Davi. Eu estou melhorzinho que Davi. Mas Jesus não olha Davi pelo erro dele. Ele olha e diz: esse cara é o cara segundo o meu coração. Esse cara, ele tem um coração contrito, ele tem um coração de adorador. Foi ele que estabeleceu a adoração ao Senhor 24 horas por dia no templo de Deus. Esse cara é o cara que diz que: Senhor, por favor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação.
é um cara que estava preocupado verdadeiramente com Deus. Porque Ele não vê você pelos seus defeitos, pelos seus erros, mas Ele vê por quem você vai se transformar quando Ele chegar na sua vida. Quando você realmente assumir a sua posição. E a gente está vendo isso na história de João Batista. E o que eu acho interessante é que Jesus disse que esse cara era o maior, mas você olha para João Batista, ele não tinha uma igreja grande. Ele não tinha uma igreja com parede preta, muita gente. Ele não tinha muita coisa. Ele não teve nenhum milagre de cura, ele não teve muitos milagres. Mas por que Jesus disse que esse cara é um cara grande? Jesus diz isso, sabe por quê? Porque ele foi fiel e obediente ao seu propósito. Esse cara foi fiel àquilo que Deus chamou ele para fazer. Gente, João Batista, ele abriu mão de ter família. A maioria das pessoas aqui, todo mundo quer casar, quer ter família, quer ter filho. E João abriu mão disso, porque Deus chamou ele. João, ele abriu mão de ter uma esposa, ter relação sexual com ela, ter um monte de coisa. João abriu mão de ter rede social, ele vivia no deserto, gente. Comendo gafanhoto, roupa de animal. Ele abriu mão de tudo, apenas para cumprir com o seu chamado. Apenas para cumprir o seu propósito que Deus estava chamando ele. Então entenda, Deus, Ele não vê você pelo seu erro. Deus, Ele não vê você pelas coisas que você fez lá atrás, mas por aquilo que você vai fazer lá na frente. E o que eu acho interessante para a gente, antes de concluir, é que o Evangelho na Bíblia, de Mateus, Marcos e Lucas, eu já falei aqui, eles são chamados de Evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Evangelhos sinóticos? São evangelhos que tiveram a mesma base para serem escritos, ou seja, são evangelhos semelhantes. Os três evangelhos são muito parecidos, só diferem em algumas coisas. E o que eu acho interessante, eu já falei aqui, eu quero enfatizar o chamado de Mateus. O interessante é que Marcos, falando sobre o chamado de Mateus, ele diz assim: e Jesus viu Levi, que o nome de Mateus era Levi, viu Levi, que era filho de Alfeu, e disse: segue-me. E ele me seguiu. O que a gente começa a ver é que Marcos faz uma descrição mostrando quem era o passado de Mateus. Mateus era filho de Alfeu. Val era um pecador. Daniel era um alcoólatra. Sulani era uma mentirosa. Ao mesmo relato, Lucas falando. Lucas diz assim: e vindo Jesus, viu Levi, o publicano. Publicano era a função dele e era uma pessoa abominável diante de todas as outras, mostrando você pelo seu erro. Lucas está vendo Levi pelo seu erro. Mas o que eu acho mais interessante é o chamado de Mateus na visão do próprio Mateus. A Bíblia fala: e vindo Jesus, vendo Mateus, disse: segue-me. O nome Mateus significa presente de Deus. O que Mateus estava dizendo é que Jesus, quando estava vindo, olhando para ele, não viu o passado dele, não viu o pecado dele, mas viu quem ele seria quando ele aceitasse Jesus, que ele seria um presente de Deus. Ele não ia ser mais Levi, ele seria Mateus. E Jesus está olhando para você hoje e não está vendo o seu passado. Jesus ele está olhando para você hoje, ele não está vendo o seu pecado, que talvez você cometeu essa semana ou até agora de manhã. Ele não está olhando para você e vendo isso, mas ele está olhando para você e ele está vendo uma filha e um filho amado de Deus. Ele está vendo quem você pode se tornar se você aceitar o chamado dele de segue-me. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. O louvor pode vir. Para a gente finalizar, eu queria ler o versículo 2 Coríntios 4. Vai botar aqui na tela, irmão. Versículo 8.
e 9. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vai para o versículo 16 e 17. E diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus está dizendo que está tendo dificuldade, está tendo problema, coisa querendo para você, mas você não vai desanimar, mesmo que por fora você está cansado, você está sendo destruído, por dentro você está sendo renovado, e essa tribulação leve, momentânea e passageira, quando ela passar, ela vai trazer um peso de glória sobre a sua vida, ela vai trazer amadurecimento, vai trazer crescimento. E o versículo seguinte diz: e é por isso que fixamos os olhos nele, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor sonda o nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sabe que muitas vezes nós desanimamos, muitas das vezes nós pensamos em desistir, Pai. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o que deveríamos estar fazendo, Pai. Mas nessa noite nós queremos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo comece a renovar no nosso coração algo novo, que o Teu Espírito Santo comece a produzir algo que até agora não estava sendo gerado, Pai. Que o Teu Espírito Santo, a partir de agora, nos levante, Senhor, filhos e filhas amadas de Deus, que não são olhados pelo seu passado, que não são olhados pelo seu erro, nem pelo seu engano, mas são vistos por aquilo quem eles vão se tornar quando o Teu Espírito Santo chegar, Senhor. Pai, nos ajuda, não deixa com que os problemas e as dificuldades parem a nossa vida, Pai. Faça com que a gente possa fixar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Nos ajuda a caminhar com pessoas que querem o nosso crescimento. Nos ajuda para que a gente possa depositar a nossa confiança inteiramente em Ti, Pai. Senhor, Pai, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é por vida nessa palavra, que é por poder de mudança e de transformação, Pai. Que ninguém saia daqui hoje, nessa noite, da mesma forma que chegou, mas saiam renovados, Pai, porque o interior está sendo renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. E quando essa tempestade e essa dificuldade passar, nós vamos alcançar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos invadir as portas do inferno, Pai, para trazer vidas para Ti, Senhor. Nós vamos fazer a diferença nas nossas casas, na nossa família, no nosso bairro, nessa cidade de Pombos, Pai. Nós veremos, Senhor, uma cidade rendida a Ti, Senhor, uma cidade que glorifique o Teu santo nome, Pai. Então faz aquilo, Senhor, que só Tu podes fazer, Deus. Pai, muito obrigado por tudo nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós, Senhor. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. E quem crê e concorda diz amém.